A partir dessas boletas que a gente tem das contas a receber, tem algumas informações também que a gente pode filtrar por meio de relatórios para vocês poderem estar vendo melhor. Então a gente tem essa tela aqui da baixa de boletas. Aqui em financeiro, contas a pagar e receber. A gente pode acessar essa baixa de boletas tanto pelo código da boleta. A gente pode ver aqui, ó, que a boleta ela tem um código. Pelo boleto bancário, no caso de estar se tratando de vínculo com o banco, mas isso é menos usado. Baixa de boletas por cliente, que é essa tela aqui que a gente estava. Baixa de boletas por fornecedor, quando está tratando também de contas a pagar. Por exemplo, se vocês por acaso quiserem estar fazendo controle de pagamento de fornecedores também. Estorno de boletas baixadas, então caso seja feito o recebimento de uma boleta e quer fazer a devolução desse recebimento, é aqui no estorno. Impressão de promissórias referentes a essas contas a pagar e receber. E aqui a gente tem uma série de relatórios que é possível filtrar as informações que vocês quiserem. Então, um relatório de pagar e receber por data. Então, ele vai listar todas as contas a pagar e receber dentro de um período que for especificado. Relatório de pagar e receber geral. Relatório total a pagar por data. Isso aí já são as contas que vocês, se vocês forem tratar em algum momento pagamento de contas da Contato, então seriam as contas, por exemplo, a pagar para fornecedor, contas de água e luz, despesas, essas coisas. São as contas a pagar. Relatório por centro de custo, isso já se refere à forma de pagamento, se eu não me engano. Relatório de pagamento por fornecedor, são das contas a pagar. E aqui alguns que seriam de maior interesse para vocês. Relatório de contas a receber por cliente. Então, como funciona? A gente escolhe aqui o cliente, vamos setar uma data, um período, e ele vai trazer as contas a receber por cliente. São as contas que ainda não foram, não foi dada baixa dessas boletas ainda, estão pendentes. Relatório de contas a receber por cliente, isso aqui levando em consideração a movimentação, e essa de baixo levando em consideração o vencimento. Então vocês podem escolher aqui um intervalo de filtro, né, do vencimento, e poder estar visualizando os dados. Relatório do total a receber por data, isso aqui já não especifica um cliente, então ele pode trazer mais de um cliente que tenha boletas pendentes ainda para dar baixa, só que dentro do período especificado. Então vamos supor, se vocês quiserem ver, por exemplo, quais contas que o pessoal precisa pagar até dia 20, por exemplo. É interessante para vocês terem esse controle de quem que vocês precisam receber o dinheiro até determinado prazo. Relatório de contas a receber já quitadas. Esse relatório de contas a receber já quitadas são aquelas boletas que já foram dada baixa no sistema. Então você escolhe aqui um intervalo, quero saber quais contas que eu recebi hoje, ou então quais contas que eu recebi durante a semana. Então é nesse relatório. E relatório do histórico de boletas. Esse histórico de boletas, ele funciona o seguinte: você pesquisa uma determinada boleta pelo código dela e ele vai te trazer os dados dessa boleta. Então você tem o vencimento, o cliente, qual que é o valor, se já foi recebida ou não. Esses são os principais relatórios, dá para ver bastante coisa, bastante informação a respeito dessa questão das boletas.